Bom dia, pessoal. Bom, hoje eu trouxe algo bem interessante aqui para vocês, que não me surgiu durante a faculdade, mas foi com algumas conversas com meu irmão mais novo. Ele tinha questionado sobre como que as calculadoras elas calculam raízes de qualquer número natural, certo? Então aquelas raízes que são números quebrados, ele queria saber como que ela fazia isso. E eu também não conhecia, fui pesquisar e descobri esse método de Newton-Raphson, que é um método de aproximação, certo? Só que quanto mais você faz, ele é um processo cíclico, então quanto mais você faz esse método, mais ele se aproxima. Então como que a calculadora faz? Ela vai aproximando até com que todos os dígitos da tela dela fiquem estáticos, certo? Porque você vai aproximando tanto que a ordem que tá variando já não é mais da ordem dos dígitos que a calculadora aceita, certo? Então se ela tem um espaço para 12 dígitos, ela vai ficar aproximando até que esses 12 dígitos fiquem com o mesmo valor, tá bom? Então qual que é a ideia que eu quero mostrar para vocês? De como que eu faço isso? Eu vou deduzir para vocês essa fórmula para raízes quadradas, certo? Então eu começo ali questionando como que eu descubro a raiz de um número n, certo? N qualquer. Aqui nós vamos considerar os n's que não são exatos e depois eu vou fazer um exemplo com a raiz de 2, certo? Então, ali um questionamento de como é que eu faço isso. Bom, e no mundo da física, né, da matemática, a primeira coisa que a gente faz é considerar que x é igual a raiz de n. Deixa eu só me organizar aqui. X é igual a raiz de n, certo? Bom, eu vou tirar essa raiz daqui para ficar até mais fácil trabalhar com um quadrado. Ok? Então, esse é o questionamento. Eu não sei quem é x, certo? Não sei o valor da resposta que eu estou procurando, mas eu consigo chutar, certo? E pode ser qualquer valor. Depois eu vou fazer uma consideração ali que a gente vai ver que muitos exemplos eles consideram a raiz que você conhece mais próxima, certo? E aí depois eu explico do porquê que não pode ser qualquer chute nesse caso, tá? Então vamos considerar que x ele é igual a um chute que eu coloquei, certo? Que eu vou chamar de x0 aqui nesse caso, que é meu x inicial. Só que como eu não vou acertar, né, porque é um chute, eu vou colocar um erro. E esse erro eu vou chamar de e, certo? Então eu tenho que meu x é um x0 que eu vou chutar, mais um erro, ok? E isso é igual a e. Então eu vou distribuir esse quadrado aqui agora, e eu vou ter o seguinte, eu vou ter que x0 ao quadrado mais 2 vezes x0 vezes o erro, mais o erro ao quadrado, igual ao meu n. Aqui que entra a consideração. Esse erro, eu vou considerar que ele é tão pequeno que a raiz quadrada, ele ao quadrado é menor ainda, certo? Então eu vou considerar esse aqui como zero. Essa aqui é uma consideração muito importante, por isso que eu não posso chutar qualquer valor, certo? Porque se for um número muito alto, o erro, o quadrado vai dar um número muito maior, então vai demorar para você conseguir chegar num valor aceitável para a raiz, certo? Então eu vou continuar aqui na direita. Eu quero descobrir o meu erro ali, certo? Então eu vou isolar o meu e, que seria 2x0, e esse aqui é o termo que está preso a ele, é igual a n, e eu vou passar o meu x0 ao quadrado para o outro lado, subtraindo, certo? Então o meu erro, no fim das contas, é igual a n menos x0 ao quadrado sobre 2x0. Certo? Então reparem que eu consegui descobrir o meu erro com valores que eu conheço. O n é igual à raiz que eu quero descobrir, certo? Que é o valor. E o x0 são os meus chutes, ok? Então eu consigo descobrir meu erro a partir disso. Outra coisa que eu posso fazer, só para ficar em termos do x ali que eu considerei lá no começo, é somar os dois lados por x. Por quê? Vamos ver aqui. Se eu somar x mais e aqui, x0, né? Nesse caso. x0 mais n menos x0 ao quadrado 2x0, certo? Esse aqui eu posso chamar de x1, que é o novo x que eu estou procurando, certo? Então eu tenho que meu novo x mais próximo, ele é igual a x0, que é meu chute inicial, mais esses termos aqui, ok? E reparem na semelhança com a equação que eu montei aqui, que eu deixei aqui escrita para vocês do método, certo? O método serve para qualquer raiz, então raiz quarta, raiz quinta, para todos os métodos, tá? Para todos os tipos de raiz. Esse aqui que eu estou fazendo com vocês é só o método quadrado.
Então, eu consigo descobrir a partir disso aqui. E o que eu queria trazer para vocês agora, então? Deixa eu apagar aqui. Vou só exemplificar para vocês verem como que a gente cicla esse erro, tá? Eu já fiz usando a calculadora, tá? Então não tem problema para mim usar a calculadora. Não sei com vocês aí, mas para mim não tem, tá? Então vamos considerar a raiz de 2. Um exemplo fácil, daí depois eu passo uns mais difíceis, depois vocês fazem uns mais difíceis. Então o que eu quero considerar aqui? Quero considerar qual que é a minha raiz de 2. Então o meu x0, x no caso, né? X igual a raiz de 2. Então qual que vai ser o meu primeiro chute? Deixa eu apagar aqui que na verdade x0 é o chute, né? Então x é igual a raiz de 2, eu quero descobrir isso. Quem que vai ser meu chute? Bom, uma raiz que eu conheço é a raiz de 1, certo? E o meu x, nesse caso, é o próprio 1, ok? Então, o x é 1, o n que eu preciso ali também, ele vai ser igual a 2, que é o número que eu estou procurando, certo? Então, pondo ali na fórmula, vamos descobrir qual é o meu erro. Deixa eu apagar aqui, não, perto ele tá bom. Então, vamos colocar aqui embaixo mesmo. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui meu erro, certo? Eu vou tirar essa parte do x0 aqui, foi só para vocês verem que é parecida com aquela equação ali, tá? Então o n é igual a 2, menos x0 ao quadrado, que é 1 ao quadrado, dá 1, sobre 2 vezes x0, que dá 1 também, que dá 2 no caso. Aqui vai dar meio, certo? Que é 0,5, ok? Então, o valor que eu chutei, que foi 1, mais o erro vai dar 1,5. Para quem se lembra, raiz de 2 é próximo de 1,4142, certo? Então já está bem mais próximo do que o valor 1. Só que ainda assim, talvez não seja suficiente para vocês. Então, o que vocês fazem? Vocês consideram esse daqui como seu novo chute e vocês descobrem o novo erro a partir desse, tá? Então, vamos considerar de novo aqui. Agora o meu novo chute, que é o x0, vai ser igual a 1,5. Então eu vou refazer aqui agora com o ciclo 2, tá? Vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui E2 só para ficar mais fácil, que a gente já passou pelo processo 1, tá bom? Então o meu n ainda continua sendo 2, que é o que eu quero descobrir. O meu x0 ao quadrado agora vai ser 1,5 ao quadrado, ok? E 2 vezes x0 vai dar 2 vezes 1,5, que dá 3, ok? Esse aqui eu fiz na calculadora, eu sei que vai dar 2,25, então 2 menos 2,25 sobre 3. Reparem uma coisa muito interessante aqui que já dá para perceber, ó. O valor negativo é maior do que o positivo, ou seja, eu vou subtrair do valor que eu tinha colocado, que é 1,5. Como 1,41 é menor do que 1,5, então faz sentido eu ter que tirar, certo, dele. Então, daí fazendo essa equação aqui, eu vou ter menos 0,25 sobre 3, ok? Então, o meu erro aqui, eu não lembro, deixa eu até fazer aqui. Enfim, eu lembro que o meu x1, ele vai dar 1,41, 41, e daí aqui dava uma dízima periódica 666, daí terminava com 7. Como vocês podem ver, já chegou bem próximo já das primeiras casas decimais, mas ainda tem esse valor aqui que não é o exato, certo? Então vamos dizer que se eu tivesse uma calculadora de 3 dígitos, aqui já seria suficiente. Na verdade não, quando eu fizesse o próximo, né, o x2, a calculadora ia ver que esses números aqui, 141, ele se mantém, certo? Então ela ia considerar esse aqui como um valor mais preciso, ok? Então ele ia ser 1,41 e mais alguma coisa aqui, certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Eu acho bem interessante essa ideia aqui. E esse método aqui, deixa eu apresentar para vocês o método. Eu tenho aqui o meu x, certo? Que é o meu x, o que eu quero descobrir, xn mais 1, que seria x0, aqui no caso é o x1, o x0. E o que é essa função de x aqui? Bom, eu mostrei ele para vocês no começo, a gente chegou nessa parte aqui, que é x ao quadrado
igual a n, certo? Só desfazendo a raiz e trazendo o quadrado para cá. A função que ele considera nesse caso aqui é x ao quadrado menos n igual a 0, certo? Ele considera esse termo aqui como sendo minha f de x, ok? E, bom, onde que tem esse termo aqui, ó? Como vocês podem ver aqui nessa parte aqui, ó, esse termo ele tá ao contrário, certo? Aqui está n menos x0 ao quadrado e aqui está x ao quadrado menos n. Então por isso que surge esse sinal de menos aqui no método aqui. Entenderam? Essa parte aqui eu não vou me aprofundar muito, mas é a derivada de f de x, que no caso daria exatamente 2x para essa função aqui. Seria 2x, f de linha de x é igual a 2x, certo? Bom, então esse é o método, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado.